Como receber aluguel todo mês sem ter imóvel e começando com R$ 10? É exatamente isso que você vai aprender na aula de hoje. Eu nem sempre fui uma investidora. Sim, exatamente isso que você ouviu. Mesmo trabalhando em grandes bancos, mesmo mexendo com o mercado financeiro por 16 anos, eu custei muito tempo até investir. Eu costumava achar que investir era algo reservado apenas para rico, algo que nunca estaria ao meu alcance. Mas a vida, os desafios e as dores financeiras que eu passei me ensinaram que tudo é possível e acessível para qualquer um. Desde que você esteja disposto, é claro, a pagar esse preço. No dia 17 de abril, você iniciou uma nova jornada, uma jornada de mudança, onde começou a construir um futuro melhor para você e para quem você ama. E eu sei bem como é isso. Foi exatamente esse mesmo motivo, pelas pessoas que eu amo, que eu resolvi me aprofundar e passar noites e noites estudando sobre investimentos. Eu sei que muitas pessoas que me veem hoje pensam que eu sempre tive uma vida estável, que sempre tive condições financeiras maravilhosas e tudo mais. Mas eu preciso ser sincera com você. Há poucos anos atrás, a minha vida era como a sua. Minha jornada não foi fácil. Comecei a trabalhar muito cedo, com 14 anos, e quando eu fiz 18 anos, a época de ir para a faculdade, eu descobri que não poderia fazer o curso que eu sempre sonhei. Na época, essa notícia me bateu como um soco no estômago. Eu não tinha dinheiro para pagar aí pelo curso dos meus sonhos. Foi um momento devastador para mim, na época. Eu me senti pequena, desamparada, impotente até diante aí dessa realidade. Ver aquele sonho que eu tinha alimentado por tanto tempo escorrendo pelos meus dedos foi como uma facada no peito. Mas, na época, sem ter escolhas, eu tive que ir em busca aí de um curso que me desse uma possibilidade maior de emprego. Esse era o foco. Além, é claro, de ser um curso mais barato, acessível, já que eu vim de escola pública e não tinha como bancar algo caro e mesmo estudar o dia todo numa faculdade pública. Eu tinha que trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Durante os anos de faculdade, a luta era constante. Tinha custos com a mensalidade, com materiais, transporte e com isso o dinheiro nunca sobrava. Basicamente, o que eu recebia de salário era só para pagar as coisas do dia a dia e custear o ônibus com as passagens contadas aí na moedinha. E foi assim durante toda a minha primeira faculdade que eu frequentei. Como eu te falei, minha vida sempre foi uma luta, mas nada supera uma história que eu vou te contar agora. Algo que eu passei na faculdade mudou completamente a minha vida e eu nunca mais fui a mesma pessoa. Certo dia eu cheguei na sala de aula, as minhas amigas me convidaram para comemorar o aniversário de uma delas e elas queriam lanchar. Eu não tinha dinheiro para acompanhar essas pessoas. Na hora eu me senti mal, senti um aperto no peito, como se o mundo tivesse desabado em cima de mim. Eu sabia que eu não podia contar para elas que eu estava sem dinheiro, não queria passar essa vergonha, e ao mesmo tempo sentiam a tristeza aí profunda por não ter como participar daquele momento com as minhas amigas. Mas eu decidi ir com elas mesmo assim para não ficar de fora aí da comemoração. Chegando lá, eu não pude comprar nenhum lanche, claro, não tinha só moedinha contada, então eu acabei ficando só num refrigerante aí para não ficar de mãos abanando. Eu sabia que isso teria um preço alto, mas eu não podia imaginar o que estava por vir, eu não pensei na hora. O intervalo acabou, as minhas amigas foram embora, cada uma no seu carro, e eu fiquei ali sozinha, sem dinheiro e sem saber como voltar para casa, porque eu tinha gastado meu dinheiro. Tentei pegar o ônibus, mas não tinha as moedas suficientes, na verdade não tinha mais nada no meu bolso aí para pagar a passagem, então eu fiquei ali, disfarçando no ponto de ônibus, olhando para o cobrador, a cada ônibus que passava a vergonha aumentava, e eu não tinha coragem de falar para ele que eu estava sem dinheiro naquele momento. Algo ficou entalado aí na minha garganta e dessa vez acabei me deixando levar aí pela emoção. Vieram um ônibus um atrás do outro, mas eu não podia entrar em nenhum deles. Então eu fiquei por algumas horas lá, mas chegou um momento que eu já não tinha mais o que fazer e comecei a caminhar, andar até a minha casa, em direção à minha casa. A essa altura já era quase de madrugada, eu estudava à noite e as ruas foram ficando mais perigosas e aí eu me sentia cada vez mais desolada e com tudo que estava acontecendo naquele momento. E eu tive que me obrigar a ligar para o meu namorado, que hoje é meu marido, e pedir ajuda para me buscar. Naquele momento eu me senti tão impotente por não ter dinheiro para voltar para casa, por não poder participar daquela comemoração com as minhas amigas e por saber que aquilo era apenas uma pequena amostra das dificuldades que estavam por vir.
que eu não me senti sem ter para onde ir, sem ter para onde correr. E não pense que eu tô te contando essa história para me fazer aqui de coitadinha. Aliás, nunca me faltou nada. Eu nunca passei fome, tive sim uma infância simples, mas hoje eu só tenho a agradecer, até mesmo pelos momentos como esse, momentos difíceis, que eventualmente eu tenha passado. Porque isso só me fez mais forte e me trouxe até aqui. Eu tô te contando essa história porque após passar aí por essas situações difíceis, as decisões que eu tomei na minha vida foram melhores. Eu me tornei alguém melhor, que soube tomar decisões que não me deixaram mais confortável ou fossem decisões mais fáceis naquele momento, mas eu fui tomando decisões que fizeram com que eu chegasse mais longe, mesmo que num primeiro momento tivessem me tirado aí da zona de conforto. Muitas vezes você pode achar desconfortável estar aqui, assistindo essa aula, mas o que você precisa ter em mente é que nem tudo que você faz pelo agora para te deixar mais confortável hoje é o correto a se fazer. Muitas decisões e muitas atitudes precisam ser tomadas pensando lá na frente. Decidir sair da zona de conforto agora e seguir por um caminho mais difícil, será que isso não vai ser melhor para você depois? Até porque você vai concordar comigo, não tem vida fácil. As coisas são difíceis. Agora, cabe a cada um de nós escolher o seu próprio difícil. Poupar grana e começar a investir é difícil. Mas ficar na mão do governo para se aposentar e não saber o que pode acontecer quando essa hora chegar também é difícil. Passar uma vida inteira sendo escravo do dinheiro, trabalhando todos os dias, 8 horas por dia, sem conseguir realizar nada, porque não tem dinheiro para uma viagem, para passar um tempo de qualidade em família, também é difícil. Não poder oferecer uma educação de qualidade para os seus filhos, não poder viver com mais qualidade de vida, isso também é difícil. Então, qual vai ser o seu difícil? O que você escolhe? Pergunta para uma pessoa que você conheça, e eu tenho certeza que você conhece alguém que esteja aposentado ou aposentada, recebendo aí benefício do INSS. Pergunta para essa pessoa se a vida dela é fácil hoje. E se talvez, passando pelo que essa pessoa está passando agora, se suas decisões não seriam bem diferentes lá atrás. Enquanto ela teve a chance de mudar a própria sorte, enquanto dava tempo de mudar a vida que essa pessoa está levando agora, está levando hoje. Certo, Elisiane, mas o que tudo isso tem a ver com a aula de hoje, que é sobre fundos imobiliários, sobre imóveis? Eu vou explicar. Investir, para muita gente, era coisa de rico. Eu também pensava assim, como eu já te falei no começo. E isso é uma grande bobagem. Que perda de tempo. Investimento é caro. Não dá para começar com pouca grana, não. Além do que, nem é seguro, eu não quero perder meu dinheiro com investimento, não. E sempre tinha aquele tiozão do terreno que no almoço de domingo dizia: investimento bom é investimento em imóvel, em solo, em terra. Sempre valoriza. Você nunca perde dinheiro quando coloca esse dinheiro em imóveis. Eu mesmo tenho um terreno com 4 casinhas alugadas e estou muito bem. E o fato é que o tiozão do terreno tem todo o meu respeito. Ele não está errado. Pelo menos não totalmente. Na verdade, ele tem toda a razão quando diz que investir em imóveis é algo bom, seguro e que de fato valoriza muito ao longo do tempo. O que o tiozão do terreno ainda não sabia quando falou isso no almoço de domingo é que a forma como você investe em imóveis mudou completamente. E hoje você pode começar a investir em imóveis com R$10, com R$50. Eu costumo dizer que fundos imobiliários são como uma porta de entrada para quem quer começar a investir, mas tem medo ainda de ações e não conhece bem esse negócio de mercado financeiro. Mas lembra do que a gente falou sobre decisões que te tiram da zona de conforto, mas te levam a lugares melhores, te levam mais longe? Então, investir em fundos imobiliários pode ser aquele primeiro passo que é difícil de dar, mas é necessário para começar a sua jornada como investidor e não mais como alguém que é usado pelo próprio dinheiro. Você investe em imóveis, que apesar de ser um investimento de renda variável, varia muito menos de preço em relação a ações, tem uma estabilidade maior por ser investimento em imóveis e recebe todo mês um aluguel na sua conta proporcional ao valor que você investiu. Ainda hoje, nessa aula, você vai ver como fazer um filtro de bons fundos imobiliários na prática.
E também vai aprender o passo a passo de como comprar uma cota aí de um fundo imobiliário. Eu vou te explicar tudo sobre um dos melhores investimentos para quem está começando com poucos recursos, com pouca grana. E para quem deseja ter resultado rápido, já nos próximos 30 dias. Nos 2 primeiros encontros que tivemos, eu te dei uma base. Eu expliquei um pouco sobre esse mercado de investimentos, o que são dividendos, como você pode receber esses lucros. E eu também falei sobre quais são as melhores empresas para se investir e quais os principais indicadores que você deve olhar. E aqui hoje eu quero te mostrar um mundo novo que poucas pessoas conhecem e que pode mudar completamente a sua realidade, assim como já vem mudando as realidades das minhas alunas e dos meus alunos. Eu consegui ter uma outra visão sobre dívidas, né? Eu tinha um nome sujo, eu limpei meu nome. Estou conseguindo agora, por mês, assim, em média, 300, 500 reais. Primeiro mês eu recebi 20, depois foi 4 e pouquinho. Já recebi 70 reais, esse mês já foi 124 reais. A didática dela é tão boa que torna as coisas muito bem fácil e a gente consegue fazer. Desbloqueou desde a primeira aula. E você foi uma das pessoas que fala a nossa língua, sabe? Uma linguagem simples, fácil de entender. Estou tranquilo para investir cada vez mais. Indiferente de crise, sem crise, com governo, sem governo. Agora eu tenho clareza. Já me colocou de pé, eu agora dou conta de andar, de questionar, de perguntar. Eu consegui limpar meu nome, paguei tudo à vista, negociei. Uma coisa que ela ensinou, negociar com o credor, a falar com o banco, né? Vai lá, fala com o bancão, fala com o gerente, não tem vergonha não, senta lá e conversa. A confiança e a certeza agora que o meu dinheiro está certo, isso não dá paz. Vocês têm feito um belíssimo trabalho, suporte maravilhoso, conteúdo muito bom, tem transformado vidas, tem transformado pessoas. Eu dessa idade, com 59 anos, estou começando e estou super motivado e acreditando que esse é o caminho, sempre em tempo, sempre a hora. Eu recomendo perfeitamente, vai dar certo. Hoje eu sou uma pessoa diferente, através de tudo que eu já aprendi com a Lisiane. Janeiro, fevereiro, março, abril, em 4 meses. Então vamos lá, como sempre espero que você esteja com papel e caneta nas mãos, anotando tudo. Então vamos lá, afinal de contas, o que são fundos imobiliários? Simples e fácil, como a gente sempre prefere explicar por aqui. Os fundos imobiliários podem ser comparados a uma espécie de condomínio de investidores. Esses investidores reúnem seus recursos para aplicar em conjunto no mercado financeiro, ou seja, investir em imóveis. Esses recursos aplicados costumam ser usados para a construção ou compra de imóveis, que depois são locados ou arrendados para diversas empresas. Então, os ganhos obtidos com essas operações são divididos entre os participantes, os cotistas, na proporção em que cada um colocou seu dinheiro. No fundo, as decisões tomadas aí pelo gestor sobre o que fazer com os recursos precisam seguir e seguem objetivos e políticas pré-definidas. Mensalmente, você, como investidor, recebe inclusive um relatório para ficar por dentro de tudo que está acontecendo com o fundo. Quem aplica em fundos imobiliários, na verdade, está comprando cotas, ou seja, partes que correspondem à divisão do patrimônio total daquele fundo. Mas como investir em fundos imobiliários pode ser seguro? E se o inquilino não pagar? Bom, essa é uma preocupação que não sai da cabeça de quem aluga um imóvel físico. Isso porque aquele imóvel fica alugado para uma pessoa só. Ou seja, se der algo errado com essa pessoa e ela perder o emprego, por exemplo, ou tiver qualquer imprevisto, vai acabar atrasando o aluguel. E o imóvel que era para ser um ativo, que gera renda, que coloca dinheiro no seu bolso, passa, naquele exato momento, a ser um passivo, que vai tirar o dinheiro do seu bolso. Com os custos, então, pela inadimplência, manutenção, IPTU, condomínio. Mas a dinâmica é muito diferente quando você recebe aluguel de fundos imobiliários. E um dos grandes segredos para investir nesses fundos com diversificação, ou seja, elevando a proteção, é exatamente essa segurança desses investimentos. Ou seja, não colocar o seu dinheiro em fundos imobiliários que tenham apenas um imóvel, ou que alugue somente para um inquilino. E aí sim, dessa forma, optando por fundos imobiliários que tenham vários imóveis, inclusive em regiões diferentes do país, que alugam para diferentes empresas, de diferentes segmentos, inclusive, aí sim você está protegido. Não fica refém de um inquilino só, ou de um imóvel só. Mas, Elisiane, como é que eu vou saber quais são os fundos que têm somente um imóvel? Você vai aprender comigo agora e na prática. Esse é o ranking, na verdade é uma lista de fundos imobiliários que contém apenas um imóvel, ou seja, eles são
monoativos. E esse é o primeiro filtro, o filtro inicial para elevar e muito a segurança na hora de escolher os fundos imobiliários na bolsa. Mas para quem esses imóveis são alugados, para que eu receba aluguel todo mês na minha conta? Como exemplo, eu vou utilizar o maior fundo imobiliário do segmento de galpões logísticos da bolsa, que é o HGLG11. Ele tem diversos imóveis em diferentes regiões do país. Esse fundo tem como inquilino a Volkswagen, Tetra Pak, Kremer, Ambev, entre outras grandes empresas. Então, não só você estaria recebendo aluguel dos melhores inquilinos que alguém pode ter, principalmente se compararmos aí com o poder aquisitivo desses inquilinos com uma pessoa física, que é obviamente mais vulnerável e representa um risco infinitamente maior, como você também estaria recebendo aluguel gerado em diferentes regiões do país, diferentes estados, o que também é um fator que torna esse investimento muito mais seguro e protegido. Existe uma variedade de empreendimentos imobiliários em que os fundos podem investir. E os fundos imobiliários são classificados em grupos: fundos de tijolo ou de renda, que são os que investem em imóveis reais, imóveis de fato, e que costumam ganhar com aluguéis. Alguns aplicam em vários empreendimentos em diferentes regiões, enquanto outros se concentram em um só imóvel. E alguns fundos de tijolo escolhem determinados tipos de empreendimentos, como escritórios, prédios industriais, hotéis, shoppings, hospitais e por aí vai. Mas também tem os fundos imobiliários que fazem uma mistura de tudo na carteira, uma diversificação maior. Fundos de papel ou de recebíveis. Esses fundos compram títulos, ou seja, papéis ligados ao mercado imobiliário, ao invés de imóveis em si. Imagine que um banco precisa de dinheiro para financiar sua carteira de crédito imobiliário. Esse banco emite uma LCI. Os fundos de papel adquirem essa LCI e recebem os juros conforme acordado com quem emitiu esse papel. E ainda tem os fundos híbridos, que mesclam tanto papéis do segmento imobiliário, outros fundos imobiliários, LCIs, CRIs ou CRIs, quanto investimentos em imóveis físicos, diretamente. Muitos brasileiros, após entenderem o que são fundos imobiliários, enxergam nesse produto uma oportunidade muito interessante de investimento em renda variável. A prova disso é o número de investidores em FIIs, fundos imobiliários, listados na Bolsa, que alcançou em janeiro de 2023 a marca de 2 milhões de cotistas, o que representa um crescimento de 5,4% em relação a dezembro de 2022, um mês só de diferença, e de mais de 30% em 12 meses. A verdade é que é possível viver de renda aplicando em fundos imobiliários ao invés de imóveis físicos, por exemplo. E é exatamente isso que torna esse investimento tão atrativo e que tem feito com que muita gente que nunca se imaginou investindo em bolsa de valores quebre preconceitos e paradigmas e comece a investir. Para você ter uma ideia, para quem tem imóveis físicos alugados, o retorno financeiro com o aluguel desses imóveis é em média de 4 a 5% ao ano. Ou seja, se eu tenho um imóvel que custa R$100 mil e coloco para alugar, a expectativa é que eu receba no ano algo em torno de 4 a 5 mil reais com esse imóvel ao ano. Já em fundos imobiliários, vários fundos remuneram o investidor com aluguel mensal, ou seja, dividendos, acima de 12% ao ano. E isso é o mesmo que dizer que, se eu tenho R$10 mil aplicados em um fundo imobiliário, eu recebo de dividendos ao ano algo próximo de R$1.200 ou R$100 todo mês. Se eu tenho algo próximo a R$100 mil investidos, não em um imóvel físico como no exemplo anterior, mas nesses fundos imobiliários, eu estaria recebendo algo próximo a R$12 mil por ano ou R$1.000 por mês. Dinheiro que cairia na sua conta sem que você precisasse trabalhar por ele. Vender seu tempo, sua energia em troca desse dinheiro. Isso, como nós vimos na aula anterior, é renda passiva caindo na sua conta todo mês. Me conta uma coisa, R$1.000 a mais todo mês, faria alguma diferença para você? Eu quero compartilhar uma experiência pessoal contigo, porque eu tenho certeza que você vai passar pela mesma sensação. Eu lembro exatamente do dia em que eu vi caindo na minha conta meus primeiros dividendos, que não pagava uma conta ou me dava alguma liberdade financeira, não. Eram centavos. Mas esses centavos mudaram completamente a forma de olhar para o meu próprio dinheiro.
A partir daquele momento, aconteceram duas coisas. Eu sabia que eu não deixaria de investir nunca mais. A sensação de ver entrar dinheiro na sua conta, sendo um dinheiro pelo qual você não trabalhou, não trocou seu tempo, você apenas recebeu por ter feito o seu próprio dinheiro trabalhar e te pagar, ela é única. Uma das melhores sensações que eu já senti na vida. Você passa a ter uma perspectiva real de ter uma vida financeira melhor, porque você está vendo o resultado bem ali, na sua conta. A ansiedade que muita gente tem quando começa a investir, seguindo conselhos de gurus antigos que sempre ensinaram por aqui, que inclusive eu mesmo já tentei seguir e não deu certo, essa ansiedade, ela vai embora. Você é tomado pela mesma sensação de vitória que você sente quando, por exemplo, termina uma atividade física que você gosta, ou quando vê que emagreceu uns quilinhos, quando veste aquela roupa que ficava apertada, agora fica boa. Quando termina uma apresentação importante e sente que foi bem, superou um grande desafio. Quando é promovido no trabalho ou teve algum aumento de salário. E sabe o que acontece quando você tem essa sensação de vitória? Você quer sentir mais e mais vezes. Essa sensação te faz ficar viciado e buscar mais e mais essa mesma sensação de recompensa que você teve. Ou seja, cada dividendo que cai na sua conta gera uma nova sensação de vitória, de recompensa, de motivação, que simplesmente não te deixa mais parar, não te deixa desistir. O que faz com que você aumente cada vez mais o valor que você tem investido, sem que você viva uma vida de sacrifício ou de ansiedade, mas uma vida na qual você tem prazer em continuar fazendo o que você está fazendo, pelo simples fato que está dando certo e que você está sendo recompensado a cada mês. E eu disse que quando você recebesse seus primeiros dividendos, aconteceriam duas coisas, certo? Primeira, você já sabe, mas a segunda? A segunda é que você vai começar a conquistar as suas liberdades, uma de cada vez, e cada uma a seu tempo. Eu nem tô falando aqui de liberdade ou de independência financeira, não. Isso vai acontecer, inevitavelmente, se você se mantiver firme ao final da jornada. Mas muito antes disso, você já vai conquistar algumas liberdades. Primeiro, você vai conquistar a liberdade hídrica, ou seja, seus dividendos vão começar a pagar sua conta de água. Segunda liberdade, liberdade elétrica. Seus dividendos serão suficientes para pagar a sua conta de luz. Terceiro, liberdade de moradia. Imagine que agora seus dividendos recebidos todo mês já pagam o seu custo com um teto para morar. Seja esse custo com aluguel ou seja esse custo com uma parcela de financiamento imobiliário. Já imaginou não comprometer mais parte do seu salário com a parcela do financiamento ou do aluguel? Porque o seu dinheiro trabalhando já compra essa liberdade para você, mês a mês. Eu não estou falando de ter que esperar anos para isso acontecer, não. Eu estou falando que, dependendo do seu esforço e do quanto você investe todo mês, no primeiro ano, você já conquistou uma, duas ou três liberdades. Agora você entende por que não te ensinaram sobre educação financeira na escola? Você sempre fez parte de uma engrenagem, mesmo que não quisesse. Mesmo que não soubesse, mas sempre foi parte de um sistema cuidadosamente montado para dar dinheiro e alimentar o próprio sistema. Pensa comigo, se todo mundo conquistasse essas liberdades e não precisasse mais de banco para pagar suas contas, para financiar e emprestar tanto dinheiro a juros altíssimos, como o banco iria bater recorde atrás de recorde de lucro, como acontece atualmente? Se você não precisasse trabalhar até os 60, 65 anos ou mais, porque aprendeu a investir e conquistou sua independência financeira muito antes disso, quem sustentaria o INSS, o FGTS, que tem o pior rendimento do país, a poupança, que te faz perder dinheiro quando você acha que está ganhando alguma coisa? Mas melhor do que pensar sobre o passado, o que você aprendeu ou não aprendeu e deveria ter aprendido, e o que deixou de ganhar por não ter esse conhecimento, é pensar no agora e no futuro. E sobre o que você pode fazer a partir de agora sobre isso. Por isso eu quero te mostrar agora
como você vai analisar um fundo imobiliário que é um bom exemplo de que é possível sim começar, mesmo com R$10, a investir e receber seus primeiros dividendos mensais. O fundo imobiliário que eu vou analisar aqui é o MXRF11, que é um fundo imobiliário híbrido, ou seja, os investimentos feitos pelo fundo são tanto em imóveis físicos quanto em papéis ou títulos do setor imobiliário. Esse fundo ele pagou nos últimos 12 meses 12,37% de dividend yield, que, para quem não lembra da explicação da última aula, significa o valor pago em dividendos dividido pelo valor da cota. Cada cota do MXRF11 custa hoje R$10,35 e no último ano ele pagou R$1,28 para quem tinha somente uma cota. Significa dizer que se eu tivesse 100 cotas, eu teria recebido R$128. Se eu tivesse 1.000 cotas, eu teria recebido R$1.280 em dividendos. Mas quais são os filtros iniciais para escolher um fundo imobiliário na Bolsa de Valores? Dividend yield, pagamentos anteriores, PVP e gestão. Eu vou começar explicando sobre esse DY, que significa então o Dividend Yield. Esse é um indicador muito importante para quem investe em ações também. E também é importante para fundos imobiliários. Ele mostra a rentabilidade do pagamento de dividendos de uma empresa em relação ao preço atual da ação ou do fundo imobiliário. E ele é calculado dividindo o valor dos dividendos pagos pela empresa ou pelo fundo em um período específico pelo preço atual daquela ação ou daquele fundo. Por exemplo, se uma empresa pagou R$1 em dividendos em um ano e o preço atual da ação é R$20, então o dividend yield seria de 5%. Ou seja, você teria recebido 5% do valor investido em forma de dividendos. Já o pagamento anterior se refere à análise do histórico de pagamento de dividendos de uma empresa. Ao verificar os pagamentos anteriores, você pode ter uma ideia da consistência e confiabilidade dessa empresa ou desse fundo em relação ao pagamento de dividendos. Se a empresa ou se esse fundo tem um histórico de pagamento regular de dividendos, isso é um indicativo de estabilidade financeira e consistência aí nos resultados. Agora, o PVP é um outro indicador muito importante para investidores. Ele é a relação entre o preço de uma ação ou de um fundo imobiliário e o seu valor patrimonial por ação ou por cota. O valor patrimonial por ação é calculado dividindo-se o patrimônio líquido da empresa pelo número de ações. O PVP é uma forma de avaliar se a ação ou fundo está sendo negociado abaixo ou acima do seu valor patrimonial, ou seja, do que esse fundo ou essa empresa realmente vale. Se o PVP for menor do que 1, significa que o preço do fundo imobiliário ou da ação está abaixo do seu valor patrimonial e pode ser considerado uma oportunidade de compra. E por fim, vamos falar sobre gestão. Esse é um indicador fundamental para avaliar a qualidade da administração de um fundo imobiliário. Uma boa gestão pode impactar positivamente o desempenho financeiro da empresa ou do fundo e, consequentemente, o retorno do investimento. Para avaliar a qualidade da gestão, é importante observar indicadores como a rentabilidade, margens de lucro, endividamento e eficiência operacional. Além disso, é importante avaliar a visão e a estratégia da empresa ou do fundo imobiliário em relação ao mercado em que atua. E agora que você já sabe como fazer um filtro inicial para escolher seus fundos imobiliários, é importante que você tenha em mente a importância, a relevância da diversificação. Nunca esqueça da máxima quando o assunto é investimentos, que recomenda nunca deixar todos os ovos na mesma cesta. E o ideal é que você monte sua carteira de fundos imobiliários diversificando entre os diferentes tipos, tijolo, papel e híbrido, mas também considerando os diversos setores e como cada um reage diante, por exemplo, de um momento inesperado da economia, ou da alta ou baixa do dólar e tudo mais. Eu vou explicar melhor essa importância da diversificação. Imagine que você optou por aplicar todo o seu dinheiro, todo o seu patrimônio, em um fundo imobiliário do segmento de shopping. Tudo vai muito bem,
você não se preocupou em dividir seu patrimônio em outros setores disponíveis, até que um dia acontece uma crise mundial por conta de uma pandemia, algo que ninguém poderia prever. E essa pandemia faz com que todos os shoppings fechem suas portas e interrompam sua atividade. Logo, você, que só tinha fundos imobiliários de shopping, começa a ver os valores caírem e caírem por 2 anos consecutivos. E pela sua decisão equivocada em investir somente em shoppings, você resolve vender e acaba ficando no prejuízo. Agora, por outro lado, imagine o mesmo acontecimento, uma pandemia inesperada que assola o mundo e que chega no país, enquanto você tinha investimentos em fundos imobiliários, mas era um investidor que diversificava a sua carteira. Então, além do segmento de shopping, você mantinha na carteira mais segmentos. Entre eles, o segmento de galpões logísticos. Pelo noticiário, esse investidor percebe que muitos galpões logísticos passam a ser necessários para estoque de remédios, materiais hospitalares ou para guardar o próprio estoque de vacinas até a distribuição. E ao observar sua carteira de investimentos, existe um contraponto. Porque enquanto os fundos imobiliários de shopping estão caindo de preço, por outro lado, os fundos imobiliários de galpões logísticos se valorizam no mesmo período. Você consegue compreender a proteção que a diversificação cria para o investidor? Consegue perceber a importância do equilíbrio na hora de escolher seus investimentos? É claro que nem o melhor economista do mundo sabe o que vai acontecer amanhã na economia. Mas o fato é que a economia sempre está mudando, sempre está em movimento. Ou seja, sempre esperamos o melhor, sempre esperamos que uma pandemia como Covid-19 nunca mais aconteça e nem nada parecido. Mas apesar de sempre esperar o melhor, devemos sempre estar preparados para o pior. Essa modalidade de investimento é uma das mais seguras e conservadoras para você que está começando agora e preza por segurança. Inclusive, para você que às vezes se limita por achar que está com idade demais para começar, e eu entendo que muitas pessoas pensam que já é tarde demais para investir seu futuro, mas eu quero te falar uma coisa: se você não começar agora, o futuro que você está planejando ou está plantando agora vai ser um futuro muito ruim, de desgraça. Sim, eu disse isso mesmo. Se você depender apenas do INSS ou de uma aposentadoria básica, você está criando uma situação financeira precária para si mesmo e para sua família. Você realmente quer ser um fardo para os seus filhos? Ou depender de programas sociais para sobreviver na velhice? Eu acredito que não. Você ainda tem tempo para fazer as escolhas certas na vida, para mudar o seu futuro e construir uma vida financeira estável e confortável. Não importa quantos anos você tem agora, o importante é começar. Cada dia que passa, você está adiando a sua decisão de investir e isso é mais um dia que você está perdendo dinheiro. E isso pode ter um impacto significativo em sua vida quando você chegar na idade da aposentadoria. Então eu te pergunto, você está disposto a plantar um futuro de desgraça? Ou está pronto para tomar as rédeas da sua vida financeira e construir um futuro brilhante? Porque a escolha é sua. Mas lembre-se, o tempo, ele não espera por ninguém. Durante a minha carreira como bancária, eu já presenciei inúmeras situações que me deixaram bastante impactadas. Eu vi centenas, talvez milhares de pessoas mais velhas indo até o banco pegar empréstimo, ligando para negociar dívidas e passando por situações de muita dificuldade financeira. Essas situações me tocaram profundamente durante esses 16 anos. Ver pessoas sem dinheiro para comprar remédio, para custear plano de saúde, foi algo que me fez perceber que muitas dessas pessoas poderiam ter evitado essas situações se tivessem começado a investir mais cedo. Hoje, graças aos investimentos que eu fiz ao longo dos anos, minha família e eu temos a segurança financeira que nos permite ajudar aqueles que amamos, sem precisar recorrer a empréstimo ou, enfim, outros recursos para atender os familiares que precisam, né? E viver isso é uma sensação maravilhosa.
saber que a gente pode oferecer ajuda quando for necessário e que não precisamos nos preocupar com as consequências financeiras disso é algo que não tem preço. Então, se você se sente um pouco desanimado por ser mais velho e achar que já perdeu tempo para começar a investir, lembre-se que nunca é tarde demais para mudar o rumo da sua vida. Começar a investir agora pode ser a diferença entre um futuro financeiro tranquilo e confortável e um futuro de incerteza e dificuldade. E lembre-se, você tem o poder de escolher qual será o seu futuro. E você chegou até aqui, então eu tenho certeza que é isso que você quer. Se você passou por essa jornada, quer realmente construir um futuro melhor para você e para sua família. Então eu peço que você me escute com muita atenção agora. Eu estou trazendo para essa semana a experiência de mais de 16 anos trabalhando em bancos, mais de 16 anos de estudos e certificações, mais de dezenas de livros e cursos que eu vi e li. E qualquer valor que eu fosse cobrar por todo esse conteúdo aqui seria muito barato, porque eu tenho a certeza que eu entreguei aqui algo valioso. Mas eu preciso ser honesta com você, isso foi só a pontinha do iceberg, porque a nossa jornada juntos só começou. O que eu estou preparando para você é algo muito melhor. Na verdade, eu não tinha muitas pretensões de abrir isso agora, mas o momento que estamos passando requer que eu me posicione. Não seria justo eu guardar todo esse conhecimento comigo, afinal, eu já estive no seu lugar. E hoje eu dou muito valor às pessoas que me ensinaram ao longo desses anos tudo que eu aprendi. Então eu decidi compartilhar algo mais profundo para quem quer aprender de fato a investir na mentoria do zero aos dividendos. Mas eu vou dar um aviso, como esse é um programa que vai ter o meu acompanhamento de perto, eu vou limitar bastante o número de vagas para que eu possa entregar um melhor conteúdo. Você pode até pensar que esse não é o melhor momento para investir em um treinamento, porque nós estamos vivendo em uma época de incertezas, um período instável. Mas me diz uma coisa, até quando você vai continuar dependendo das circunstâncias? Até quando vai depender do governo? Até quando vai torcer para as coisas melhorarem? Eu sei que isso vai doer em muita gente, mas eu preciso falar, quem tem que melhorar é você. Quem tem que tomar alguma iniciativa é você. O seu tempo é valioso demais para você ficar esperando por terceiros, ficar esperando que outras pessoas façam o que você deveria fazer. Então é fundamental tomar uma atitude. Essa é a segunda vez que eu realizo algo assim, abrindo grande parte da minha vida e estando tão próximo das pessoas. E com certeza será uma oportunidade única. Então, se você quer receber o meu acompanhamento para aprender a investir do zero, presta atenção, porque eu vou explicar agora como vai funcionar a segunda turma da mentoria do zero aos dividendos. Na próxima segunda, dia 24 de abril, eu vou enviar a quarta aula do nosso desafio. Nela, eu vou detalhar tudo sobre a mentoria e também o que você precisa fazer para garantir um dos lugares, uma das vagas. Eu sugiro que você fique atento à sua caixa de e-mail e ao grupo do WhatsApp e assim que você receber o próximo e-mail, assista ao vídeo e garanta a sua vaga o quanto antes. Aqui vai a minha última dica, não deixa para a última hora, porque pode ser tarde demais. Eu realmente não sei em quanto tempo teremos outra turma dessa, porque eu quero me comprometer totalmente e quero entregar para quem entrar agora. Se você está cansado de problemas financeiros, de viver contando moedinha no final do mês, de cortar gastos, de pensar em como será a sua aposentadoria, precisa tomar essa atitude. Analise se tudo o que eu te falei até aqui faz sentido para você. Veja se você realmente quer uma mudança na sua vida. Se você também quer ter liberdade financeira daqui a poucos anos e realizar os seus sonhos e objetivos que planejou aí para a sua vida. Se você sonha em reacessar tudo isso, se prepare para o dia 24 de abril. Você não deve saber, mas mais de 50 mil pessoas se inscreveram para participar desse desafio. Porém, é óbvio que o número de vagas que eu vou disponibilizar vai ser infinitamente menor do que isso. E por quê? É simples, porque isso não vai ser apenas um curso, como te vendem aí qualquer coisa, não vai ser mais um material com aulas gravadas e PDF. Eu criei isso para ser algo diferente. Por isso que eu vou te entregar uma mentoria ao vivo, com mais de 12 encontros comigo,
onde eu vou te acompanhar passo a passo, mostrando na prática como eu faço os meus investimentos. Além disso, para os primeiros 1000 alunos que entrarem nessa turma, eu vou disponibilizar o meu contato para te auxiliar durante esses 12 encontros. Eu vou estar ali com você 24 horas por dia, durante 7 dias na semana, te mostrando onde você pode ou não colocar o seu dinheiro. Portanto, se você já entendeu o valor que isso tem e o quanto isso pode fazer aí pelo seu futuro e pelo futuro da sua família, se já refletiu e chegou à conclusão de que o que eu te falei até aqui faz sentido, eu recomendo que você se inscreva na lista VIP de interessados, clicando no botão abaixo. Porque a vantagem dessa lista VIP é que, ao se cadastrar, você vai receber o link de inscrição para o meu programa no dia 24, 1 hora antes dele ser liberado. Exatamente. Ao se cadastrar aqui embaixo, você vai receber a oportunidade de garantir a sua vaga 1 hora antes. Essa foi a forma que eu encontrei para realmente privilegiar aqueles que estão sérios nessa jornada, que já estão comprometidos em transformar o seu tempo em realizações de verdade. E como eu falei, para as 1000 primeiras pessoas que se inscreverem, eu vou liberar um suporte exclusivo durante 3 meses. E mais alguns bônus especiais, como uma carteira recomendada com as melhores ações e fundos imobiliários da Bolsa atualmente. Ou seja, você não vai ter que perder mais tempo procurando em que investir, pois durante esses 3 meses eu vou te mostrar onde exatamente você pode colocar o seu dinheiro para trabalhar para você. Um curso de finanças pessoais, para você aprender a controlar seus gastos e ganhos, tendo uma melhor gestão dos seus recursos, uma forma de você arrumar a casa para poder investir bem. Uma planilha para fazer esse controle com um método específico para controlar suas finanças. Um curso sobre imposto de renda nos investimentos, para que você saiba o que fazer a partir de agora. E mais um treinamento exclusivo que eu vou disponibilizar para essa turma, ensinando 3 formas que você pode fazer pelo menos R$500 por mês para completar a sua renda, para aumentar aquela renda ativa. É isso mesmo. Você vai ter a chance de receber tudo isso se garantir uma das vagas nessa turma. Bom, eu fui bem sincera e honesta aqui com você, eu espero que você reveja as aulas, que anote e revise todo o conteúdo para iniciarmos essa jornada. Parabéns mais uma vez por você chegar até aqui e eu te espero no dia 24 no nosso último vídeo. Até lá!